Vamos orar aqui, vamos. Som. Fecha teus olhos agora. Deus, nosso Pai, te agradecemos por cada um aqui, cada vida preciosa. Esse culto é para o Senhor e já podemos sentir a Tua presença aqui. Continua abençoando, abençoa essa palavra. Obrigado, Pai. Enche-nos com a Tua presença, com o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos... Como é que está o som aí atrás? Tá bom? Tá meio grave o som. Não pode ser muito agudo também. Dá uma reguladinha, uma melhoradinha aí. Quem está na última fileira está dando para me ouvir? Está dando? Obrigado. Então hoje nós vamos encerrar uma série de mensagens sobre o poder do Espírito Santo. Foram, com essa de hoje, 8 mensagens. Então nós vimos sobre quem é o Espírito Santo. É Deus em nós. É como Deus se manifesta na terra. O Pai está lá no céu. Jesus também, depois que ele ressuscitou, ele subiu aos céus. E Jesus falou que ele teria que subir, voltar para o Pai, para que o Consolador viesse, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus, em forma de Espírito, que a gente não vê, mas a gente pode sentir. E ele age na terra e ele está dentro daquele que crê. Lá no espírito da pessoa, a semente de Deus está na vida daquele que nasceu de novo em Cristo. 1 João 3,9. Diga, semente de Deus. Isso significa que vai crescer e vai frutificar como toda semente. Então, quando nós cremos em Jesus, acontece esse milagre. Efésios 1,13 diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Olha, já até projetaram o versículo. Quando você crê em Jesus, no Evangelho, nessa palavra de Deus, há algo sobrenatural que acontece, que o Espírito Santo vem morar em nós. Deus em nós. O Espírito Santo é Deus em nós. Repete comigo. Deus em nós. Isso é importante você saber. O Espírito Santo não é uma energia, não é um fluido, ele é Deus operando em nós, em forma de Espírito. O Espírito dele entra em nós e é esse Espírito que gera poder, gera transformação de vida e nos dá acesso ao mundo de Deus, ao mundo espiritual, e nos faz parte, nos faz fazer parte da família de Deus. Nós vamos falar hoje como a gente andar no Espírito, como ser guiado pelo Espírito, já que Ele mora em nós. Eu já vou adiantar uma coisa muito importante. Para você ser guiado pelo Espírito, a primeira coisa, você precisa aceitar Jesus, crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Segundo, você precisa perdoar pessoas. Quem não perdoa pessoas não consegue ser guiado no Espírito, não consegue andar no Espírito, porque há um bloqueio. Então, precisa crer em Jesus como Senhor e Salvador, precisa perdoar a ofensa e precisa ter uma rendição total, uma entrega total. Porque muita gente quer Deus, mas não quer entregar tudo.
não quer entregar todo o seu coração, toda a sua vontade, os seus desejos, os seus planos, os seus projetos. Ele não entrega, a pessoa não entrega tudo, ela só entrega uma parte. E o nosso Deus é um Deus de aliança. Ele entregou tudo primeiro. Ele nos amou primeiro, por isso nós o amamos. Ele entregou o que ele tinha de mais precioso, que era o seu filho. Você seria capaz de entregar seu filho para morrer por alguém? Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E a missão do Filho era se tornar homem para ser sacrificado. Esse plano está desde o início. Antes da fundação do mundo, Deus já sabia que o homem ia desobedecer, que o homem ia pecar. Deus já sabia de tudo. E Ele criou o homem sabendo que o homem ia pecar. Mas Ele já tinha o plano de resgate. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Cristo já estava preparado para essa missão de morrer por nós. E Deus, que é amor, Ele é assim, Ele dá liberdade para a gente escolher. Então eu quero agora fazer um convite para você que está aqui, para você ser guiado no Espírito Santo, ser guiado por andar no Espírito, você precisa crer em Jesus. Então fecha teus olhos agora. Se você está aqui, ainda você não entregou sua vida a Cristo, eu quero te convidar a fazer essa decisão agora, entregando o seu coração a Jesus e falando para Ele: Jesus, eu creio. A Bíblia diz: se você crer com o coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E se você declarar isso de coração, Ele vem morar em você, o Espírito de Deus, Ele entra na sua vida. Talvez você não sinta nada na hora, mas depois você começa a ver as transformações. Então esse é o primeiro passo. Então, se você está aqui e quer hoje entregar o seu coração a Jesus, eu te convido a repetir essa oração comigo. Repita assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego o meu coração. Eu me rendo. Eu entrego a minha vida a Ti. E eu quero ser guiado pelo Teu Espírito a partir de hoje. Eu quero pedir que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Eu quero nascer de novo. Eu quero ser uma nova criatura a partir de hoje. Senhor, eu não estou em busca de uma religião, porque existem muitas por aí, mas eu estou em busca do Senhor, da verdade, do Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, Pai. Perdoa os meus pecados. Abençoa a minha vida. Amém. Se você orou junto comigo, essa oração de coração, levante sua mão bem alto. Isso. Glória a Deus. Vem aqui na frente. Todos vocês que levantaram a mão, a gente vai agradecer a Deus pela sua vida. Não tenha vergonha, não. A Bíblia diz que há uma festa no céu quando alguém se arrepende e entrega a sua vida a Cristo. Amém? Esse é o primeiro passo. Todos nós já tomamos, que cremos que somos parte da família de Deus, já tomamos essa decisão no passado. E na frente da igreja, e a igreja se alegra. Quem está feliz com essa decisão deles aqui? Olha aí. Glória a Deus. Pai, obrigado. Obrigado por essas vidas preciosas que estão aqui à frente. Que o Senhor abençoe essa nova caminhada, e nós como igreja queremos ajudá-los nesse crescimento, nessa caminhada de fé, de amor, de crescimento. Senhor, traz a Tua bênção sobre eles, e a partir de hoje que seja um novo tempo, uma nova história na vida deles. Escreve o nome deles no livro da vida, e que eles sejam parte dessa família, essa semente do Teu Espírito no coração deles,
venha dar fruto para a honra e glória do Senhor. Guarda a vida deles em nome de Jesus. Amém. Tem um material, entrega para eles por gentileza. Que Deus abençoe. Recebe esse material, cada um de vocês. Que Deus proteja e guarda cada um. Pode sentar no seu lugar. É um grande desafio andar no Espírito, mas é possível. Andar no Espírito, a nossa carne vai lutar o tempo todo contra isso, porque o Espírito que está em nós agora vai colidir com a vontade da nossa carne, nossa natureza humana, que a Bíblia diz. Então eu vou ler esse texto para vocês, pode projetar aí. Gálatas 5, 16 até 23. Por isso digo, vivam pelo Espírito, ou andem no Espírito, ou sejam guiados pelo Espírito, é a mesma coisa. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Presta bem atenção nesse versículo. Andem no Espírito, vivam no Espírito, ou sejam guiados no Espírito, e só assim vocês vão conseguir vencer os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito com letra maiúscula, se refere ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo. Toda vez na Bíblia que você encontrar Espírito de letra maiúscula, é o Espírito Santo. Diz que eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são... Agora ele vai listar, o apóstolo Paulo, as nossas obras da carne, a nossa natureza humana. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Isso quer dizer o seguinte, etc. Tem muito mais coisas que ele não listou, mas que são coisas da carne, da nossa natureza, tá? Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é, agora, o fruto do Espírito Santo, aquele que é guiado no Espírito Santo, aquele que anda no Espírito, vai manifestar isso aqui: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5,16. Então a gente vê aqui claramente, primeiro, para vencer a obra da carne, a gente precisa andar no Espírito. A gente precisa estar cheio desse Espírito de Deus em nós. Então nós vamos falar como andar no Espírito, como estar cheio do Espírito. Para vencer essa natureza humana, essa vontade de pecar, somente sendo guiado no Espírito, somente andando no Espírito. Eu creio que esse é o maior desafio da vida cristã, é andar no Espírito. A nossa carne não gosta das coisas de Deus. O Espírito Santo que está em nós,
A todo tempo ele lembra, olha, vai no culto. Olha, lê a Bíblia. Ó, você tem que ler a Bíblia. Mas a carne vai e fala, não, agora não, depois. O Espírito Santo fala, não, ajuda aquela pessoa, ajuda aquele irmão. Aí a carne fala, não, eu não posso agora. Dá uma oferta para aquele irmão, dá uma ajuda para ele. Ora, vai lá e ora por aquela pessoa, vai lá e fala de Jesus com aquela pessoa. Aí a carne vem e fala, não, não faz isso não. A carne fala, não, você vai ter vergonha. Vão pensar que você é fanático. Que agora você está na igreja e vão pensar que você é fanático. A carne, ela vai sempre contra as coisas de Deus. A carne, o Espírito de Deus fala assim, levanta para orar. A carne fala, dorme mais um pouquinho. Já aconteceu isso com alguém aqui? Não, você está muito cansado, dorme um pouquinho. O Espírito Santo fala, se inscreve naquele ministério. A carne fala, não, você já está com muita coisa. Você não vai ter tempo. Você não vai ter tempo de servir, depois o pessoal vai ficar te ligando. O Espírito Santo fala depois do culto, toca a vida da pessoa. Olha, essa mensagem serviu para você. Você precisa tomar algumas providências. E o Espírito Santo fala. Aí acabou o culto. Aí a carne faz o cara esquecer das decisões que ele tomou. Fala, não, mais para frente eu tomo essas decisões. E as pessoas vão procrastinando. A procrastinação é empurrar para frente decisões importantes que você precisa tomar. E isso vem da natureza humana, deixar as coisas para depois. Muito comum nos homens. E muitas mulheres reclamam de homens procrastinadores. Porque a nossa tendência como homem é, não, depois eu faço, deixo para depois. Tudo vai deixando. Isso é obra da carne. Não tomar providências imediatas. Então, o Espírito Santo está em nós e Ele quer nos ajudar a andar no Espírito. É da vontade de Deus. Amém? Você entendeu isso? Então, quando você está andando no Espírito, é o Espírito Santo que está governando sua vida. Ele vai falar com você. Ele vai te instruir. Quando você lê a Bíblia, você vai entender porque Ele está falando. Ele vai te guiar à verdade. Ele vai te ajudar na oração. Ele vai derramar dons sobre a sua vida. Ele vai manifestar frutos do Espírito. Ele começa a transformar o seu caráter. E isso transforma vidas. A pessoa começa a ter mudanças na vida dela. Ela se torna uma pessoa, como nós lemos ali, os frutos do Espírito. Ela começa a manifestar mais o amor. Ela começa a ter mais paz. Isso não significa ausência de problemas, mas ela começa a ter um comportamento diferente. Porque os frutos do Espírito Santo espelham o caráter de Cristo. Como Ele é exatamente. E se o Espírito dele está em nós, isso começa a se manifestar na vida da pessoa. O que mede o nível de intimidade com Deus, de maturidade na vida de uma pessoa? É através do fruto do Espírito Santo. Tem gente que acha que são os dons, mas não são os dons. Deus é capaz de dar dons para uma pessoa imatura, uma pessoa que acabou de se converter. Ele dá, e a Bíblia diz que o dom é irrevogável, ele não pega de volta. E
essa pessoa, muitas vezes, claro, ela vai ter que aprender a usar os dons, e a palavra de Deus ensina, por isso que tem que estar aprendendo. A Bíblia fala para a gente não ser ignorante em relação aos dons, mas frutos do Espírito leva tempo. É um processo, diga processo, de transformação na vida da pessoa, que ela vai se tornando parecida com Jesus. Ela se torna uma pessoa mais pacificadora, porque o fruto do Espírito traz paz. A pessoa antes criava confusão com tudo. Teve uma jovem da nossa igreja que eu já contei. Aqui, a chefe dela veio aqui na igreja saber o que aconteceu com ela. Porque ela foi transformada, ela mudou. Ela veio aqui perguntar o que aconteceu no dia do batismo dela. E ela foi lá na frente falar comigo: pastor, eu vim aqui porque essa jovem ia dar conta para ela, mas ela mudou tanto. Eu falei para ela: como que você mudou tanto? O que aconteceu? Ela brigava com todo mundo na loja. Transformação. E ela falou: foi Jesus. Aí a chefe dela falou: não, eu quero ir lá, quero ver esse Jesus. Onde é que está esse Jesus? Aí ela falou: na igreja. Inclusive você está convidada para ir no meu batismo. Terminou o culto, essa mulher estava lá na frente falando comigo. Porque em algumas situações a transformação ela é rápida, mas em outras não. Mas a gente deve buscar essa transformação de vida. O importante é que Jesus é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. E Ele quer nos guiar. Ele quer que a gente ande no Espírito. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 6,17, coloca esse versículo aí para nós. Diz: aquele que se une ao Senhor é um no Espírito com Ele. Nós nos tornamos um. Você já imaginou o que é isso? Nós somos um com Deus agora. Isso é muito poderoso, meu irmão. Você nunca mais está sozinho. E nunca mais Deus sai de dentro de você agora. Nós somos daqueles que cremos que aquele que crê em Jesus de verdade, ele não perde salvação, não. Jesus diz assim, olha, em João capítulo 10, aqueles que são meus, jamais, as minhas ovelhas, eu vou deixar que alguém arrebate elas da minha mão. Essa é uma grande verdade. Salvação não é por mérito, é pela graça. Amém? Uma pessoa, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela começou a falar e perguntei como é que ela estava. Pastor, não, tem que obedecer, né, para a gente ser salvo, e tem que fazer as coisas certinhas, né, para a gente ir para o céu. E eu falei: você tem certeza disso, que você vai para o céu? Não sei, acho que não. E eu fiquei assim: meu Deus, que cabeça confusa dessa pessoa. Uma pessoa que já conhece Jesus há tanto tempo, acha que ela merece a salvação ainda. Ninguém merece salvação. Não é por mérito nosso. Salvação é pela graça, mediante a fé. Amém? Não adianta, você pode ser a pessoa mais certinha do mundo. Você pode fazer tudo certo. Você pode obedecer toda a lei de Moisés. Você pode obedecer tudo, que nunca nenhum de nós vai merecer salvação. É pela graça mediante a fé. Efésios 2, 8 e 9. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Quando a salvação depende da minha obediência a Deus, aí virou uma salvação por mérito. Ela depende de mim, mas a salvação depende só de Deus. A única coisa que depende de mim é a minha fé. Pastor, mas tem gente que crê em Jesus e depois se desvia, vai embora e nunca mais volta.
Sim, isso pode acontecer com essas pessoas. Inclusive, algumas delas nunca se converteram de verdade. Sabe aquela parábola do joio e do trigo? Eles foram joio a vida toda. Eles pareciam que eram de Jesus, mas eles eram só religiosos dentro da igreja. Nunca tiveram uma entrega total, uma rendição, onde eles realmente creram e falaram: Jesus, agora a minha vida é tua, ela pertence ao Senhor, faz dela o que o Senhor quiser. E se o Senhor manda batizar, eu batizo. Se o Senhor manda perdoar, eu perdoo. Se o Senhor manda eu pedir perdão, eu peço perdão. Se o Senhor manda eu ser generoso, eu sou. Porque agora, Senhor, eu te obedeço por causa do amor que eu tenho pelo Senhor. Sempre o amor é mais importante. Por isso que Jesus falou: qual é o maior mandamento? Perguntaram para ele, um religioso: qual é o maior mandamento? Jesus falou: amar o Senhor com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento. A gente ama a Deus. Aí Jesus falou: aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. Mas o amor vem primeiro. O amor é sempre primeiro. A pessoa não obedece depois para amar. Ela ama, ela obedece porque ela ama. A salvação, ela vem pela fé, não é por obras. Ela não faz nada, não há nada que a gente possa fazer para a gente ser salvo. É graça, mediante a fé. E Cristo escreve o seu nome no livro da vida. Agora, esse Espírito que está em nós agora, que entrou em nós mediante a nossa fé, a nossa entrega de coração, entrega de vida, esse Espírito agora, ele quer governar a nossa vida. Agora, ele é o comandante, você só obedece. Jesus fala em Mateus 16, 24, aquele que quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vai ter que negar a sua vontade, porque é Jesus que manda. O problema é que as pessoas querem Cristo, querem ser guiadas pelo Espírito Santo, querem ser uma bênção, mas depois elas falam assim: ah, não, Jesus, mas essa área aqui não dá para te obedecer. Igual um jovem da nossa igreja que falou: pastor, essa área não dá para obedecer. Eu gosto muito de sexo e eu não consigo. Ele é solteiro e ele pega as meninas e ele acostumou a ter uma vida sexual ativa. E ele ama Jesus, mas ele ama o sexo antes do casamento. A Bíblia fala para a gente amar o sexo, mas dentro do casamento. A Bíblia fala inclusive para o homem e para a mulher namorarem bastante no casamento. 1 Coríntios capítulo 7. Por isso que ali ele coloca como a primeira que vem na frente de tudo, natureza, a obra da carne, imoralidade sexual. Aí o cara está na internet, ele está fazendo sexo fora do casamento, ele desobedece a Deus e ele quer ser guiado pelo Espírito Santo. Não vai conseguir. Aí ele se frustra, porque ele vive uma fé esquizofrênica. Ora ele quer Deus, ora ele quer a carne, ele quer as obras da carne. Ora ele quer o Espírito Santo, ora ele quer, aí ele se arrepende no culto, ele vai à frente, ele chora, ele se emociona, mas ele sai dali e ele continua no pecado. E aí fica difícil para a gente ser guiado pelo Espírito Santo. Vai ter que ir lá no quarto, ter tempo com Deus, tempo de palavra, colocar o joelho no chão, chorar e falar: Senhor, sozinho eu não consigo, Senhor. Eu preciso do Senhor. E talvez confessar isso para outro irmão. Porque se confessarmos os nossos pecados uns para os outros e orarmos uns pelos outros,
seremos curados, sarados, porque a oração do justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Então, ser guiado pelo Espírito parece ser fácil, mas ao mesmo tempo não é, porque a nossa carne vai querer brigar o tempo todo. O apóstolo Paulo sentia isso. E ele mesmo declarava em 1 Coríntios, 2 Coríntios 7, talvez por ali, ele diz: aquilo que eu quero fazer, eu não consigo, mas aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo. É uma batalha, mas é possível, eu não quero desanimar ninguém aí. Eu só quero te ajudar a lutar pela vitória sobre o pecado, lutar contra o pecado, que a nossa carne, ela vai querer sempre o mais fácil. Ela vai querer sempre fazer aquilo que é contrário às coisas de Deus. Quero ler um texto que nos ajuda a entender como ser guiado pelo Espírito Santo. Está lá em Atos 8, a partir do versículo 26, é um texto conhecido, onde Filipe, que era um dos diáconos escolhidos, foi promovido a evangelista, evangelizou Samaria, e depois Deus leva ele para uma outra missão, que é essa missão aqui, onde ele é levado, né? Aqui ele é conduzido, eu vou ler o texto, e aqui a gente aprende algumas coisas importantes, como ser guiado pelo Espírito Santo. O que envolve isso? Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito Santo disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Isso aqui está em Isaías 53. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou ao Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui, há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: se você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, indo para Cesareia. Pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Amém? Que história linda, né? Uma história de conversão, de milagre. E esse etíope, esse eunuco, era um homem importante da Etiópia na época. Inclusive, ele levou o evangelho lá. Na história da igreja da Etiópia, conta que foi esse eunuco
que era um homem importante, um homem de confiança da rainha, que levou o evangelho para a Etiópia. Na história da igreja ortodoxa da Etiópia conta isso, embora esse fato não esteja na Bíblia. Então, nessa história aqui, a gente vê algumas coisas interessantes. Primeiro, é a capacidade de se ouvir a voz de Deus. Como ouvir a voz de Deus? Como que Deus fala com seus filhos? Para a gente ser guiado pelo Espírito Santo, a gente tem que ouvir o Espírito Santo. Como que a gente ouve o Espírito Santo? Como ele... Porque uma das funções do Espírito Santo, conforme a Bíblia, é nos guiar a toda a verdade. Então, quem está sendo guiado pelo Espírito Santo vai tomar as melhores decisões, vai fazer as melhores escolhas, mas tem que ouvir a voz do Espírito, tem que estar sensível. Deus fala pela palavra de Deus, por isso que é importante. O Espírito Santo fala muito pela palavra, por isso que você tem que meditar na palavra, você tem que abrir a Bíblia e você tem que ler essa Bíblia. Se você quer ser guiado pelo Espírito Santo, se você quer andar no Espírito, você precisa ler a Bíblia. E isso vai exigir um tempo seu. Você vai ter que ter disciplina. Você vai ter que se organizar. Você talvez tenha que acordar mais cedo. Você talvez tenha que separar um horário do almoço. Cada um tem que ver o seu melhor horário. Mas a gente precisa investir tempo nisso. Amém? Quem está entendendo isso aí? Ouvir a voz de Deus vai depender de relacionamento. Relacionamento, intimidade. Meu irmão, eu lembro a minha mãe, quando me batia, era com sandália havaiana. Quem apanhou de sandália havaiana aí? Glória a Deus, ó, você é o que é hoje, graças à havaiana, né? Disciplina com amor, não faz mal nenhum. Umas palmadinhas. Mas só no olhar dela, por causa da intimidade, eu conhecia a minha mãe, muito amorosa, mas não dava mole. Só no olhar dela, eu falava, ih, o negócio pegou. Vai rolar uma havaiana, né? Mas por que eu sabia? O meu pai quase nunca batia, mas era só no olhar. Assim eu já sabia que o negócio estava pegando ou não. Por que eu estou citando essa comparação? Por que a gente é sensível nessa comunicação e a gente já sabe a mensagem? Por causa da intimidade, do relacionamento. Tem esposa que olha para o marido quando ele chega, ela já sabe se o cara teve um dia bom ou ruim. É ou não é, mulheres casadas que estão aqui? Sim ou não? Mulher, então, tem uma intuição muito mais desenvolvida do que a do homem. O homem é meio desligadão, assim. Ela pergunta, como é que foi o trabalho hoje? Ele, bom. Né? Bom. Ele resume todo o dia dele, mas ela não quer saber isso. Ela quer saber os detalhes. Mas o homem não tem muita paciência para isso. Mas pelo olhar dele, ela falou, ih, ele não quer falar nada, mas deu problema. Por que isso? Por causa essa comunicação. A pessoa conhece, tem relacionamento, ela já conhece. Com Deus é a mesma coisa. Como que a gente vai aumentar, melhorar o nosso relacionamento com Deus? Para a gente poder se comunicar com Ele. E gerar intimidade e ficar sensível à voz de Deus. Primeiro, a gente precisa ter mais tempo com Ele. Certo? Sim ou não? Como é que você vai conhecer uma pessoa sem ter tempo com aquela pessoa?
você vai para o seu momento de oração, você não precisa toda vez falar sem parar. Você faz um silêncio e deixa Deus falar contigo. Deixa Ele trazer os pensamentos à sua mente. Você fala um pouquinho, mas depois deixa Ele falar. Você coloca um louvor ali e só fica em silêncio, pensando em Deus, pensando no que você quer ouvir dEle. Meu irmão, muitas vezes vem ideias, soluções para situações. De repente vira uma chave ali, dá um estalo, uma ideia para a solução de um problema. Só que muitas vezes a gente quer chegar no nosso momento de oração e a gente falar sem parar, e a gente, todos os problemas do mundo, e a gente fala sem parar, e a gente não deixa nem Deus falar nada, só a gente quer falar. Então a gente precisa melhorar. Quanto mais perto de Deus, mais capacidade de discernir a voz de Deus. Quando Deus falou para Filipe, vá para o sul, ele entendeu claramente. Depois, o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe ela. Eu lembro de uma pessoa que Deus falou claramente comigo, em voz audível, mas eu não vou falar isso, não estou falando isso aqui para minha glória, Deus conhece, mas até para inspirar vocês. Eu estava terminando um jejum de 3 dias, naquele dia Deus falou claramente em voz audível, que eu tomei até um susto, sobre o problema de uma pessoa da igreja. E eu fiquei assim, Deus, eu falo ou não falo, eu falo ou não falo. E aí eu tomei coragem e falei. Quando eu comecei a falar, a pessoa já começou a chorar sem parar. O arrependimento veio de imediato naquela pessoa. Eu agradeci a Deus, porque aquilo edificou a minha fé. Então Deus vai falar algumas coisas com você. A gente falou aqui sobre palavra de conhecimento. Da maioria das vezes é para ajudar pessoas. Deus falou com Filipe para ajudar o eunuco. A maioria das vezes Deus derrama um dom sobre a sua vida, Deus te traz uma revelação, não é? Apesar de edificar a sua vida, porque isso fortalece a sua fé, a maioria das vezes é para edificar pessoas. E Deus falou, aproxime-se dessa carruagem. Ele obedeceu de imediato. Antes ele falou, vá para o sul. E ele obedeceu de imediato. A Bíblia diz que nós somos ovelhas do Senhor, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então isso quer dizer o quê? Ovelha vai reconhecer a voz do seu pastor. Quem já trabalhou aí com rebanho de ovelhas, quem já trabalhou na agricultura, no agro, aí tem alguém aqui que teve alguma experiência de conduzir um bando de ovelhas? Já? Vaca já é diferente. Vaca não ouve a voz, não. Precisa até de um chicotinho assim, né? Ovelha conhece a voz. Eu vi um vídeo. Uma vez os pastores juntaram 3 pastores com 3 rebanhos diferentes, eles pararam num lugar para beber água, as ovelhas todas misturadas, bebendo, aquele alvoroço, e os caras lá conversando um com o outro. De repente, um deu um grito lá, falou uns negócios lá, as ovelhinhas deles saíram daquele rebanho e seguiram ele. Jesus está fazendo aqui uma metáfora, uma comparação. Aí o outro
chamou as ovelhas dele, deu um grito, elas saíram e seguiram ele, porque elas conhecem a voz do pastor. Sabe o que Deus está falando? Que a gente precisa conhecer a voz dele, como ele fala. A gente vai conseguir conhecer a voz de Deus estando com o nosso coração sensível à voz de Deus. Agora, vaca, mula é diferente. Tem que ser no chicote, tem que colocar uns cachorros para espantar. Você já viu o cachorro que conduz rebanho? Vaca tem medo de cachorro, mula, esses bichos assim, e tem que dar uma chicotada, né? É diferente. Bode, então, meu irmão, bode é só no sarrafo, né? Ovelha não. Por isso que o povo de Deus, na Bíblia, é comparado com ovelha, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor, e Jesus fala que ele é o bom pastor. E ele, eu as conheço e elas me seguem. O Senhor Jesus te conhece, meu irmão. Para ser guiado pelo Espírito Santo, tem que obedecer prontamente. No versículo 27 diz que Filipe levantou e partiu, que ele correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Obediência. João 14, 21 diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, o que está falando esse texto? A gente obedece por amor. A gente ama primeiro, depois obedece. E o que acontece? Revelação. Me revelarei a ele, me comunicarei com ele, falarei com ele. A obediência a Deus está relacionado a uma entrega, uma rendição, onde nós não guiamos mais a nossa vida. Tudo tem que falar com o Pai primeiro. Às vezes, irmãos vêm pedir um aconselhamento. Eu pergunto assim: você já orou com a sua esposa sobre isso? Você já perguntou para o pai se isso é da vontade dele? E a pessoa fala: não, ainda não orei com a minha esposa. Eu falei: meu irmão, você precisa orar com a sua esposa. Você precisa perguntar para o pai. Você tem que consultar ele, que ele agora é que governa. Ele que é o dono da sua vida. Ele é que está dirigindo. Ele é que está guiando. Então tem que perguntar para ele. Tudo tem que falar com o pai, porque ele está interessado nas mínimas coisas na nossa vida. Terceiro, para ser guiado pelo Espírito Santo, tem que conhecer a palavra, tem que buscar a palavra, tem que conhecer mais de Deus. Josué 1:8. Deus fala para Josué, né? Medita neste livro de dia e de noite. Dia e noite. Ele não está falando para a pessoa. Embora tenha até uma mulher que reclamou que o marido estava lendo muita Bíblia. Eu falei para ela: minha irmã, deixa ele ler a Bíblia. Ele está com sede. Não, pastor, mas ele não quer fazer outra coisa. O que você prefere? Que ele leia a Bíblia ou ele vá para a internet e ficar vendo rede social? Pensando assim, né? Pensando assim. Deixa o homem ler a Bíblia. Ele está com sede, daqui a pouco ele vai. Espero que ele não desanime, mas é assim mesmo, ele está com sede, deixa ele. Quando a Bíblia, quando Deus está falando para meditar dia e noite, e lá no Salmo 1 fala para meditar dia e noite
de não parar de meditar, não quer dizer que a pessoa vai ficar o tempo todo na Bíblia. Ele está querendo dizer o seguinte: deixe que a palavra governe todo o tempo a sua vida. A palavra de Deus tem que estar governando. Quatro. Aliás, ele foi lá explicar, né? O Filipe foi lá explicar para o eunuco o que era aquela passagem de Isaías 53. Estava se referindo a Jesus, que Jesus seria o cordeiro levado para o matadouro, crucificado, e ele pregou o evangelho. Agora, ele sabia daquilo ali. E se ele não soubesse? Ele não podia falar nada. Então, por isso que é importante você saber, tá? 4. Se quando você é guiado pelo Espírito Santo, você começa... 4 é viver o sobrenatural. Coloca lá, isso, está invertido aí, mas não tem problema não. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. Quando você começa a ser guiado pelo Espírito Santo, você começa a ver coisas acontecendo que é só Deus que pode fazer. O sobrenatural começa a acontecer. Então você vai ter resposta de oração, você vai começar a ver milagres, você vai orar por alguém, a pessoa vai ser curada, você vai... sempre vai estar abençoando pessoas. Pessoas vão vir falar contigo, pedir oração por problemas. Pessoas do trabalho, você vai começar a atrair pessoas que querem ouvir o evangelho. Você não precisa nem sair procurando. Você sai de casa e já fala assim: Espírito Santo, manda alguém. E você espera. Vai chegar uma pessoa que vai falar: olha, viu, posso falar contigo um minutinho? Tu já sabe que é ele que está mandando. Lá no seu trabalho, na rua, vai ter gente falando contigo que você nem conhece. Gente que vai vir falar de todos os problemas. Por que isso acontece? Porque você é luz. Amém? E luz atrai. Tu já viu aqueles insetos que são atraídos pela luz? Tu já viu? Fica aquele monte de bichinho ali. Uma luz espiritual na sua vida, que é o Espírito Santo, começa a atrair pessoas para serem edificadas através da sua vida. E isso o Espírito Santo faz muito. Então a sua vida, você começa a viver o sobrenatural. E o outro ponto agora volta. Para quê? Para edificar outras pessoas. Quando saíram da água, o eunuco foi batizado, né? E o eunuco, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, diga, cheio de alegria. É o que o Espírito Santo faz. Nós vimos lá o fruto do Espírito Santo. Amor, paz, alegria. Se aquela pessoa estava triste, agora ela está cheia de alegria. Então, seguiu o caminho dele. Era longe, hein? Ele estava em Israel indo para a Etiópia, na África. Não tinha avião, não tinha ônibus, não tinha carro. Era carruagem, era cavalo. Era assim, mula. Cheio de alegria. Agora, por quê? Porque ele recebeu Jesus no coração dele. E o Espírito Santo age na vida de Filipe para levar, para testemunhar sobre Cristo. Porque o Espírito Santo, ele sempre vai testemunhar sobre Cristo. Porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando uma pessoa está sendo guiada pelo Espírito Santo, ela edifica a vida dos outros. Onde ela entra, ela vai abençoar. Onde ela coloca os pés, Deus vai usar a vida dela
porque ela tem a presença do Espírito Santo que está nela e ela está se relacionando com ele. Então, o Espírito Santo começa a guiar a vida dessa pessoa. Amém? Para a gente encerrar, eu quero orar pela sua vida, para que o Espírito Santo guie a sua vida, para que você não tenha só uma vida religiosa, porque senão você vai viver um evangelho sem graça. O evangelho é emocionante, seguir a Cristo é emocionante, porque ele se revela de diversas formas, mas você vai precisar desejar isso na sua vida, a viver experiências maiores com o Senhor. Fique de pé, nós vamos. Talvez tenha gente aqui que precisa abrir mão do controle. Tem área da sua vida que é você que está governando. Você que tem o controle. E sabe de uma coisa? Isso tem roubado a sua paz. Talvez seja algo relacionado a finanças ou relacionamento com pessoas. Você vai ter que abrir mão do controle. Rendição total, você entrega tudo. Deus quer que você viva além da religião. Ele quer ter intimidade contigo. E isso começa com uma decisão. Amém? Nós vamos cantar um louvor, depois nós vamos orar pela sua vida agora. Depois a gente canta mais um pouquinho. Você que quer ser mais sensível à voz de Deus, pode acender a luz, por favor? Você que quer ser mais sensível à voz do Senhor, que quer ser guiado pelo Espírito Santo, que quer fazer um compromisso de entrega, de obediência, de rendição. E talvez sozinho você não esteja conseguindo. Tudo começa com um desejo no coração. E você precisa decidir: Senhor, eu quero ser guiado pelo Seu Espírito Santo, Senhor. Eu quero andar no Espírito. Nós vimos no texto, Gálatas 5,16, nós só vamos conseguir vencer a obra da carne se a gente andar no Espírito. Senão a gente vai ser dominado o tempo todo pela nossa carne, a nossa vontade, os nossos desejos. E os desejos de Deus, a vontade de Deus, ficará sempre para trás, em segundo plano. E aí a gente não cresce. Deus quer levar você a um outro nível. Deus te escolheu para estar aqui. Você saiu de casa num dia de semana para vir aqui nesse culto, para ouvir essa palavra. Isso é obra do Espírito Santo na sua vida. Deus quer tirar você dessa condição de ser dominado pela sua própria carne e te levar a um outro nível, te dar mais força, te dar mais fé, mais confiança nele, mais resistência à vontade de pecar. Vai ser uma outra vida, meu irmão. Então, se você deseja ser mais sensível à voz de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo, levante sua mão bem alta assim. Quero orar por você. Pai, nós oramos agora por esses irmãos. Fique com a sua mão estendida assim. Não tenha vergonha não. Nós clamamos agora, Senhor. O Senhor conhece o coração deles. Eles estão aqui declarando que eles querem ser guiados pelo Teu Espírito. E o Senhor promete na Sua palavra que o Senhor quer dar o Espírito aos Seus filhos.
a todo aquele que crê. Senhor, clamamos a Ti agora, em nome de Jesus. Enche a vida de cada um, Senhor, com a Tua presença, com o Teu Espírito. Guia a vida de cada um, fortalece, torna eles mais sensíveis à Tua voz, à Tua vontade. Senhor, gera uma intimidade, Senhor. Abre o coração deles, toca eles profundamente, ativa a fé deles de uma forma sobrenatural, para que eles nunca mais sejam os mesmos. Gera uma sede da palavra no coração deles. Tira todo espírito de religiosidade. Senhor, toda obra da carne caia por terra em nome de Jesus. Toda imoralidade, toda ira, toda divisão, todo ciúme, toda discórdia, toda idolatria caia por terra agora em nome de Jesus. Todo espírito maligno bate em retirada. Pai, vem com o Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja e toca agora esses corações para um novo tempo de experiência contigo, de crescimento de fé. Eu oro, Pai, pedindo a Tua bênção sobre eles, em nome de Jesus. Amém? Amém.